Boa noite. Vamos começar a nossa 17ª aula retomando a exposição sobre a evolução das instituições no Brasil, evidentemente enfatizando aquilo que faz parte da disciplina, as instituições políticas e as instituições econômicas, né, a relação umbilical entre essas duas grandes instituições sociais que, evidentemente, organizam, né, a existência de uma grande sociedade como a brasileira. Né? Eu fui na aula 12, né, até a Constituição da República Velha. Né? Eu mostrei a passagem, né, da monarquia parlamentar brasileira, né, e a proclamação da República e as instituições republicanas, exatamente enfocando, né, que não houve grandes modificações, grandes transformações, particularmente na estrutura econômica, na estrutura socioeconômica brasileira, na passagem do Império para a República. Né? Houve modificações formais, né, na organização política. Afinal de contas, deixou de ser monarquia imperial e passou a ser, certo, uma república federativa, pelo menos no nome, né, uma república federativa, com as antigas províncias sendo agora nomeadas estados, né, unidades da federação, os estados. E o poder político, que anteriormente era concentrado basicamente na corte do Rio de Janeiro, né, em torno do poder moderador, concentrado pelo imperador, migrou, né, para as oligarquias estaduais, dentre as quais se sobressaíram as duas grandes oligarquias, Minas Gerais e São Paulo, não é? Mas evidentemente também, né, com outras oligarquias estaduais importantes, como no caso do Rio Grande do Sul, não é, Bahia, né, o próprio Rio de Janeiro, etc. Mas houve aí quando eu digo que não houve grandes transformações nas organizações políticas, é porque, afinal de contas, quem detinha o poder político no Império, né, dando a base de legitimação política para o imperador, não deixou de ter, não é, esse poder, não é, de legitimar o Estado no início da velha República. Eu já mostrei as razões, né, que levaram a essa transformação, não eram razões de convicção. Né? As pessoas que, essas aristocracias políticas do Império, que ajudaram, né, a proclamar e legitimar a República Nascente, não estavam convictas, né, de que a República seria melhor, né, do que a organização imperial do poder político. Né? Foi muito mais por contrariedades. Pode-se dizer que a proclamação da República no Brasil foi muito mais em razão de contrariedades políticas e econômicas por parte, né, da aristocracia do Império e, né, vamos dizer, interesses políticos, né, de republicanos, né, dos segmentos médios, né, da sociedade brasileira e um setor do meio militar de orientação positivista, né, como nós já falamos isso aqui. Então, a visão, né, vamos dizer assim, política de nação, de uma nação republicana, isso não era evidente, não estava claro e nunca ficou claro, né, para aqueles políticos que estavam proclamando a República. Né? Basta você ver que a base econômica, né, base socioeconômica da sociedade brasileira ainda girava em torno do que nós podemos chamar assim de um Francisco de Oliveira Viana, que foi um grande sociólogo brasileiro dos anos 30, 40, 50, né, no século XX. Ele diria, né, a estrutura socioeconômica brasileira ainda girava em torno do complexo agrário, né, agropecuarista. Isso não modificou, né, na passagem da monarquia imperial para a república. Né?
Isso vai marcar, evidentemente, toda a velha república, aquilo que vai de 1889 com a proclamação até 1930, né, quando é código, a chamada Revolução de 30. Né? Ou seja, o Brasil ainda era, em termos de estrutura socioeconômica, marcadamente agrário, agropecuarista. Né? É, é, e agora com o jogo do poder político sendo feito pelas oligarquias estaduais, como vocês já ouviram falar, isso, estudaram isso no ensino médio, acredito. Né? O que vai interessar aqui para a gente é que como foi, né? Já que pode-se dizer que a velha república foi um prolongamento da estrutura socioeconômica do Império, né? Então, como foi que se constituiu aquilo que eu particularmente, Geraldo Filho, chamo o Brasil moderno? Né? Essa conceituação você não vai encontrar, né, nos livros de história, né? Mas eu particularmente, chamando o Brasil moderno. Né? Quer dizer, o que é que eu considero o Brasil moderno? O que é que eu chamo o Brasil moderno? Foram as transformações, né, que ocorreram depois de 1930. Né? Depois de 1930. Quando o Brasil progressivamente passou a ter, né, uma organização socioeconômica que paulatinamente começou a girar em torno, certo, do desenvolvimento industrial, né? Que teve como consequência, né, o crescimento das cidades. Ou seja, aquilo que nós poderíamos dizer como um processo de revolução industrial, com todas as transformações que decorrem daí, né, ocorreram no Brasil depois de 1930, inevitavelmente. Como já disse, até na aula 12, nas aulas onde eu me reportei ao Brasil, não significa que não existissem fábricas, né, no Brasil. Sim, houve, né, anteriores a 1930, né, aqui, até eu citei o caso de Parnaíba. Parnaíba é um exemplo disso, né, mas nenhuma delas poderiam, né, configurar, né, um processo de industrialização em larga escala na sociedade brasileira. As fábricas existiam sim, pontualmente sim, mas não havia, né, só para ficar bem claro, nenhuma para caracterizar isso, nenhuma relação por exemplo, de apoio por parte do Estado, né? Nem central, nem estadual, nem tampouco os municípios, né? Para facilitar esse desenvolvimento industrial, né? Ou seja, a instalação de fábricas, a concessão de infraestrutura para a montagem de fábricas, não, isso aí não existia. Né? O que vai modificar totalmente depois de 1930. Certo? Agora, o que levou a essas transformações? Né? O que levou, o que efetivamente ajudou a passar o Brasil dessa estrutura socioeconômica que representava a continuidade do Império, com a economia brasileira marcadamente agropecuarista, girando em torno da exportação do café, de produtos agrários e matérias-primas brutas, minerais, enfim. Né? Quer dizer, o que ajudou a transformar isso? Bom, aquilo que normalmente, né, leva às transformações nas grandes sociedades. Quer dizer, grupos com ação política, né, com uma visão de mundo diferente, né, que terminam por abrir seu espaço na sociedade, né, de conquistar poder, né, e implementar, né, transformações que muitas vezes podem dar certo, outras vezes dão errado. Né? Quer dizer, essas transformações podem ser de natureza reformistas, implementadas por meio de reformas, né? Outras vezes por meios revolucionários. Né? Isso foi mais ou menos o que aconteceu com a chamada Revolução de 1930, né? que
que ocorreu em razão de um golpe de Estado, cívico-militar, ou seja, civis e militares, né, que levou à construção de um novo Estado Nacional, da criação de uma nova concepção de Estado Nacional, certo? Fazendo com que aí sim, né, todo, vamos dizer assim, o complexo socioeconômico que girava em torno do setor agropecuário, né, num Brasil marcadamente rural, aos poucos fosse criando, vamos dizer assim, um complexo socioeconômico que girasse em torno da industrialização e dos centros urbanos, tá certo? Essa nova concepção, essa concepção da nova sociedade, né, que fazia justificar a ideia de uma revolução, foi se constituindo progressivamente, né? Também não surgiu da noite para o dia. Começou, olha só, com o arco histórico, né, inaugurado pelo golpe militar que proclamou a República, né? Porque 1889 representou a abertura desse arco histórico, eu acho que eu chegava a falar anteriormente, no qual os militares, né, exercerão um protagonismo muito grande na sociedade brasileira. Protagonismo esse que só se fechará em 1985. Quer dizer, você tem aí um arco histórico inaugurado em 1889, com a proclamação da República, né, e se fechará em 1985. Não é? Quer dizer, 95 anos, né? 95 anos, por exemplo, um arco histórico de 95 anos, né? De 1889 a 1985. 96 anos, né? 96 anos. Então, se em 1889, né, os militares imbuídos, né, da filosofia positivista kantiana, né, de que a sociedade deveria ser uma república, e uma república comandada por indivíduos que tinham uma visão científica do mundo, né, uma visão científica do mundo e de um mundo cuja base socioeconômica era industrial, né? Então esses militares deveriam ajudar a conquistar essa sociedade, que se fosse preciso fazer uma mudança, uma ação armada, como aconteceu em 1889, deveria ser feito, né? Acabando com o que seria equivalente ao anciano regime no Brasil, né? Fazendo a relação com a França de 1789, né? E inaugurando o Brasil republicano, como efetivamente aconteceu, né? Então, veja que aí, né, a filosofia positivista, que não era só militar, não. Estou dizendo que no Brasil é porque houve uma penetração muito grande, como eu já falei anteriormente, no meio militar dessa filosofia, né, que basicamente era isso, quer dizer, uma visão científica do mundo, né, um mundo cuja base deveria ser a indústria, né, a industrialização, né, orientada para o progresso. Daí o lema, até como eu falei, né, da bandeira brasileira, da bandeira republicana, é ordem e progresso, ou seja, a necessidade do ordenamento, certo? Que era o lema kantiano, organizar a sociedade, ordenar a sociedade, para que a sociedade pudesse progredir. Só que, quando foi, logo após a 1889, né, os civis, né, que assumiram depois de Deodoro, né, depois de Floriano, que assumiram o poder, né, todos eles ligados, né, às oligarquias agropecuárias, não tinham lá grandes interesses em implementar transformações, não é, que fossem sustentadas por um processo de industrialização. Quer dizer, eles é quase que natural que isso fosse daquela maneira. Por quê? Porque eles tinham, né, as suas vidas, eles construíram suas carreiras políticas, a visão de mundo que eles tinham ainda era dominadas, né, pelo complexo socioeconômico, né, que girava em torno do mundo agropecuário, né?
Então, ao receber o poder político, né, agora, né, com o fim da monarquia imperial, não é? É claro que dificilmente eles iriam, né, vamos dizer assim, implementar políticas, né, que facilitassem, né, um processo de industrialização. Isso ficou claro. Né? Isso ficou claro. É, que, não obstante, né, o bom desenvolvimento, isso é digno de se frisar, o bom desenvolvimento socioeconômico que o Brasil obteve, né, nas primeiras décadas republicanas, decorrentes, né, evidentemente, da grande exportação dos produtos agrários brasileiros, agropecuários brasileiros, como até hoje é assim. Né? Quer dizer, o Brasil era se inseria, né, naquela economia capitalista do final do século XIX, né, início do século XX, como um grande fornecedor para o mundo de matérias-primas de origem agropecuária e matérias-primas minerais. Isso durante todo o século XX até hoje, tá certo? Então, esse crescimento, né, econômico brasileiro, refletindo no PIB brasileiro, logicamente se refletiu também nas cidades, aquilo que eu falei na aula 12, né, a Belle Époque brasileira, era uma decorrência basicamente, né, do surto de crescimento e relativo desenvolvimento, né, nas cidades decorrentes dessa atividade agropecuária. Né? Basta você ver, né? Vamos pegar aqui o caso bem particular do norte do estado do Piauí, né? que várias cidades do norte do estado do Piauí, aí Parnaíba se caracteriza por isso, né? Se enquadra nisso, né? Viviam em torno do ciclo da exportação da carnaúba. Né? Quer dizer, a carnaúba foi muito importante. Ora, se anteriormente, até o caso particular de Parnaíba, né? Parnaíba foi muito forte na exportação da carne de charque, né? Devido ao gado, né? Que foi fundamental na colonização do estado do Piauí, fez do sertão para o litoral, né? Aí vem as famosas charqueadas, né? Quer dizer, olha só, o ciclo do gado girando, portanto, né, sedimentando o complexo socioeconômico, gira em torno da atividade agropecuária, né? Aí, somando-se ao ciclo do gado, somando-se ao gado, a, que vai gerar curtumes, né, exportação e aí alguns derivados do gado, a carnaúba, né, a feira da carnaúba. Por isso que a grande indústria em torno aqui do Piauí, em Parnaíba, no norte do estado, vai girar em torno da carnaúba. Né? Muito bem. Logicamente que isso vai refletir, né, na cidade, é aquela chamada Belle Époque. Né? A Belle Époque vamos dizer assim, a reprodução do que acontecia na Europa no século XIX, na segunda metade do século XIX, até as primeiras décadas do século XX, se reproduz aqui. Não é? Por exemplo, no caso de Parnaíba, mas não só Parnaíba, se você pegar Parnaíba, você pega Belém, você pega Manaus, naquela região ali da borracha, né? Você pega no Recôncavo Baiano, por exemplo, o cacau, né? Girando em torno do cacau, e aí as regiões de Minas, São Paulo, né? O Rio, quer dizer, tudo isso, né? Já em torno do café, gado, cacau, etc., né? Tudo isso girando em torno, né, de atividades agropecuárias. Né? Então, ali refletiu, né, nas cidades né, desses estados, tá, na sua Belle Époque, vamos dizer assim. Então, você teve uma série de ganhos, rádios, cinemas, teatros, embelezamento das ruas, boulevards. Né? Quer dizer, agora, isso aí, né, diferentemente da Europa, enquanto a Belle Époque europeia girava em torno da industrialização, no Brasil gerava em torno da atividade agropecuária. Isso é muito importante para compreender, né, os destinos dessas sociedades, né, mesmo vivendo no mesmo período, né, sendo coetâneas, né, vivendo no mesmo espaço temporal histórico, tá certo? Mas com destinos diferentes, com caminhos diferentes. Então, veja aqui no caso do Brasil, quer dizer, este crescimento,
Lembra da relação entre crescimento e desenvolvimento que eu já fiz para vocês. Crescimento é crescimento bruto do PIB. Desenvolvimento é quando há uma distribuição relativamente equânime dessa riqueza gerada, né, desse crescimento da economia, do PIB. Né? O desenvolvimento é quando há uma certa equalização, né, uma distribuição proporcional dessa riqueza por todos os segmentos sociais. Então, muito desse crescimento ficava nas cidades. Ficava nas cidades. Mas, basicamente, se o Brasil era um país marcadamente rural, então, evidentemente, não poucos segmentos da população brasileira eram atingidos por esse crescimento e desenvolvimento. Tá certo? Eles se concentravam basicamente nos meios urbanos. A maior parte, né, da população brasileira fixada no campo, no meio rural, não tinha muito acesso a isso, né? A esse crescimento e desenvolvimento, tá certo? Então, se aquilo que hoje se chama desigualdade, né, de oportunidades, tá certo? Estava muito claro aí, muito nítido isso aí, né? E lembre-se, né, que esse país agropecuário, essa sociedade baseada no complexo socioeconômico agropecuário, certo? Tinha sido acrescido de pelo menos uns 700 e tantos mil africanos, ou descendentes de africanos, escravos, que haviam sido libertados em 1888, né? Os pobres. Então, veja bem, né? Esse Brasil aí agropecuário tem um passivo já muito grande, né? Passivo esse que foi o resultado dessa libertação indiscriminada dos escravos. Quando eu digo indiscriminada é porque sem nenhum processo de planejamento, né, para dar condições de alocação dessas pessoas numa sociedade agora livre para eles. Né? Muito bem. Diante desse quadro é que aqueles militares que ajudaram os civis a derrubar o Império em 1889 vão se incomodar, né, principalmente a juventude militar das academias, né, nas academias do Exército Brasileiro, né, espalhadas pelo Rio, no Rio Grande do Sul, tá certo? Que terá uma forte tradição positivista. Não é? No Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, a oligarquia política do Rio Grande do Sul, tá certo? Isso é muito interessante, porque é muito singular, é muito próprio, né? A lei do Rio Grande do Sul vai ter, né, uma orientação positivista, né? Apesar da forte tradição agropecuária gaúcha, certo? Mas a sua oligarquia ela tem um viés positivista. Significa dizer que eles estavam, não é, atentos às transformações do mundo que o positivismo francês, que é o positivismo que eles recebem na academia militar do Exército no Brasil, né, vai desenvolver, vindo desde o século XIX com Benjamin Constant no Brasil. Né? Então, aquela visão de ciência que deveria comandar uma sociedade cuja base devia ser industrial, ela se disseminou nas academias militares brasileiras, né? Principalmente no Exército Brasileiro. Certo? E, né, os jovens militares que ajudaram a derrubar o Império, né, essa ideia vai se propagar. Né? Principalmente no âmbito da juventude das primeiras décadas do século XX, quando eles começaram a perceber que não houve transformação nenhuma, quer dizer, não adiantou, né, derrubar o Império. O Brasil continuou o mesmo. O Brasil não desencadeou um processo de industrialização, não desencadeou um processo de modernização, não é? Que era uma das bandeiras
né, da filosofia positivista. Tá certo? O desenvolvimento científico e tecnológico, certo? Que devia inspirar um mundo, né, construído a partir dos princípios positivistas, né, não se concretizaram. Por quê? Basta você ver, por exemplo, quais foram as grandes as universidades que foram criadas aí nesse período, ou quais foram as escolas técnicas. Aquilo que eu insisto sempre com isso. Quais foram as escolas técnicas de apoio aos ciclos econômicos regionais, né, que foram criadas, que ajudassem a agregar valor tecnológico a aquelas economias, né? Seja na borracha, seja na carnaúba, seja no cacau. Tá? Qual foi? Quer dizer, vamos dar um exemplo. O Brasil era um país fortemente produtor de cacau, mas não produzia chocolate. O Brasil era um país fortemente produtor de borracha, exportador do látex, a matéria-prima de borracha, mas não produziu pneus. O Brasil era um país, Parnaíba, região norte do estado do Piauí, produtor de cera de carnaúba, mas não teve capacidade de transformar essa cera carnaúba em uma tecnologia que ajudasse a fabricar produtos que eram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico, certo? Das indústrias. Mesmo da diversão, como os discos de vinil, por exemplo, ou uma série de produtos que recebem a incorporação dos derivados da carnaúba. Certo? Quer dizer, isso tudo seria possível se esses ciclos econômicos regionais tivessem sido sustentados, né, por uma forte base técnico-científica que só pode ser adquirido em universidades ou escolas técnicas. E isso não teve. Teve embelezamento da cidade. Olha a diferença. Teve embelezamento da cidade. Teve a Belle Époque. Certo? Só que enquanto a Belle Époque europeia, não é? Que era vamos dizer assim, a dimensão estética do processo de industrialização tinha uma correspondência, né, educacional no forte desenvolvimento técnico-científico educacional, no Brasil só ficou com embelezamento. Não tinha essa estética, certo? Do período agropecuário, né, que, vamos dizer assim, estimulou uma belle époque, né, nas cidades brasileiras das primeiras décadas do século XX, não tinham também uma contrapartida, né, numa forte desenvolvimento técnico-científico educacional, né, o que foi um desastre para o Brasil, né? Um desastre para o Brasil. Por quê? Porque talvez um dos exemplos mais, vamos dizer assim, tragicômicos dessa história seja o caso da borracha, né, no Amazonas. Né? Quer dizer, o Brasil, fortíssimo produtor de látex, né, das seringueiras, né, da borracha, etc. Aí vai um inglês, um traficante inglês, né, de vegetais, ele pegou sementes, né, das seringueiras e plantou na Indonésia, acho que, se eu não me engano, na Indonésia, que era uma possessão inglesa, né, uma colônia inglesa, né, plantou as seringas, né, as seringueiras em linha reta, como se fosse roça, né, como se fosse uma roça, tá certo? Evidentemente, a produtividade, eu acho interessante a ingenuidade que havia, né, porque o governo brasileiro, né, na época, onde, nas regiões produtoras de borracha, tentavam impedir por vários meios, né, o contrabando das sementes de seringueira. Ora, você não isso num país gigantesco como esse, como é que você ia conseguir controlar, né, o contrabando dessas sementes de seringueira? Impossível. Acabou que esse inglês fez, esse aventureiro inglês conseguiu, né, contrabandear as sementes de seringueira para fora, plantaram, se eu não me engano, na Indonésia, plantaram lá em linha, né, como se fosse uma roça, e aí começaram ou foi no Ceilão, não lembro bem, aquela região ali do sudeste da Ásia, e aí os ingleses passaram a produzir borracha em larga escala, né?
Então, para você ver, e dali, em médio, por pouco tempo, já chegaram na tecnologia da borracha, pneus, etc., e o Brasil ficou para trás. Ponto. Quer dizer, isso aí é um exemplo concreto, né, de como um ciclo econômico baseado apenas na matéria-prima bruta, seja ela agropecuária ou mineral, se não tiver agregação de valor tecnológico, só se consegue isso com um forte desenvolvimento técnico-científico e educacional, vai chegar um momento em que esse ciclo econômico vai fracassar, vai passar por dificuldades, porque outros vão passar à frente ou vão ganhar muito mais, né, agregando valor tecnológico àquelas matérias brutas, né, implementando uma relação de troca, né, de economia, se fala deterioração dos termos de intercâmbio, deterioração dos termos de troca, deterioração dos termos de intercâmbio ou deterioração dos termos de troca. É a relação, por exemplo, fica bem claro isso, entre um bem, né, de natureza industrial e um bem de natureza agropecuária, ou seja, a matéria-prima. Né? Para ficar isso bem claro, é simples. Né? Pegue, por exemplo, um grão. Eu gosto de dar esse exemplo, que é um exemplo quase que clássico mesmo. Você pega um grão de café solúvel, né? Nesse café, tá certo? Você pega um grão e compara, né, com um grãozinho, né, de pó de café, né, sem ser o Nescafé. Aí você pergunta, pega um grão de café solúvel e um pozinho de café, por exemplo, você passa café. Aí você pergunta, qual dos dois tem mais valor? Certo? Naturalmente é o grão de café solúvel. Por quê? Porque para você chegar ao desenvolvimento do café solúvel, né, isso exigiu, né, uma série de conhecimentos técnicos, científicos, né, que levasse à produção daquele café de grão solúvel que tem a longa durabilidade, que vai ser engarrafado a vácuo, né, que necessita de uma embalagem como aquela de vidro, etc., para poder, né, ir para as prateleiras dos supermercados e ter uma longa durabilidade. Por outro lado, aquele café, o pozinho, né, que é praticamente in natura, né? Você vê como é que se processa aqui, mas um grão in natura, né? Quer dizer, é natural, sem muito beneficiamento tecnológico, naturalmente ele vale menos. Então, o grãozinho de café solúvel vale mais, não é, do que o grãozinho de café in natura, né, ao natural, ou seja, sem um beneficiamento tecnológico. Por quê? Porque ele agregou muito mais valor científico e tecnológico. Agora, por que ele agregou mais valor científico e tecnológico? Porque ele exigiu uma série de estudos de natureza bioquímica, né, engenheiros de alimento, etc., que, né, desenvolveram essa tecnologia capaz de dar longa durabilidade aos cafés de grãos solúveis. Tá claro? Enquanto o grão in natura é o grão bruto, simplesmente plantado lá na natureza. Você plantou, depois colheu, claro, teve cuidados, etc, etc, etc. Mas não se compara ao nível de sofisticação tecnológica que foi agregado ao grão de café solúvel. Essa é a razão, olha a determinação dos termos de troca. Essa é a razão, por exemplo, se você pegar um computador, esse aqui que eu estou aqui falando aqui para vocês, né? Digamos que esse computador, para ficar de uma maneira simples, digamos que você tenha adquirido o computador por R$ 1.000, né? Uma hipótese. Você comprou esse computador aqui por R$ 1.000. Com R$ 1.000, no ano de 2020, você podia comprar 50 quilos de arroz. Né? Então, R$ 1.000, você comprava 50 quilos de arroz. Só para facilitar. Não sei nem quanto é o valor do arroz, mas para facilitar aqui. Né? 50 quilos de arroz por R$ 1.000. Pronto. Né? Muito bem. Então, você é o produtor de arroz. Você é o produtor de arroz. Então, para você comprar um computador, você quer comprar um computador de R$ 1.000. Para você comprar aquele computador de R$ 1.000, você tem que vender 50 quilos de arroz. Tudo bem, você foi para o mercado, encontrou quem comprasse 50 quilos de arroz, você vendeu com o valor de R$ 1.000 que você da venda de 50 quilos de arroz, e você foi lá e adquiriu o seu computador. Muito bem. Só que em 2021, esse computador aqui agregou uma série de novas tecnologias, de modo que o valor dele agora, tá certo? Passou em 2021, não vai ser mais de R$ 1.000, vai ser de R$ 2.000. Por quê? Porque ele adquiriu mais capacidade de memória, né, de processamento, de velocidade, né, de captação de internet, enfim. Né?
Muito bem. Então, ele de 2020 para 2021, né, de R$ 1.000 passou para R$ 2.000. Aí o que é que você vai fazer? Para mim comprar aquele computador, né, que eu comprei agora por R$ 1.000 em 2020, né, eu precisava só de vender 50 quilos de arroz. Para me comprar em 2021, eu tenho que vender 100 quilos de arroz. Tá certo? Muito bem. Aí é que vem, preste atenção agora, a história da deterioração dos termos de troca, intercâmbio de mercadoria, troca de mercadoria. Quem foi que disse que você vai encontrar com facilidade, tá certo? Comprador para 100 quilos de arroz? Dificilmente, pode ser até que você tenha sorte e encontre. A questão é que você, em 2020, você encontrou gente para comprar 50 quilos de arroz. Só que há um limite as pessoas não vão simplesmente de um ano para outro. Aquelas pessoas ali que me compraram 50 quilos de arroz vão comprar agora, porque eu quero vender 100 quilos de arroz pelo mesmo preço. Né? De maneira que eu possa adquirir ali R$ 2.000 e comprar, se eu vendia 50 quilos, adquirir 1.000, para me comprar agora em 2021 um computador a R$ 2.000, eu tenho que vender 100 quilos. Quem foi que disse que as pessoas vão comprar 100 quilos de arroz? Qual é o interesse delas? Qual foi a agregação de valor que aconteceu no arroz de 2020 para 2021, que justifica eu comprar, ao invés de 50 quilos, 100 quilos? Muito difícil, nenhum. Ao passo que o comprador, não é? Você agregou valor tecnológico àquele computador de R$ 1.000, certo? Aquilo desperta o interesse das pessoas, porque o computador vai se tornar mais ágil, ele vai ter mais capacidade operacional, ele pode ser utilizado em várias atividades, enfim, né, profissionais ou de lazer, aí do que você quiser, né, evidentemente despertando o interesse, né, na compra desse bem. Então, isso mostra que, ao longo do tempo, o valor de uma mercadoria, um bem de capital tecnológico, um bem de capital industrial, um bem de capital máquinas, certo? Os manufaturados industrializados que agregaram valor e agregam permanentemente, ano após ano, certo? Geração após geração, tecnologias que vão sendo agregadas a ele, vai, né, aumentando o seu valor em relação a uma quantidade X de produtos de natureza agropecuária mineral em estado bruto. Isso se chama deterioração dos termos de intercâmbio, e que explica também por que as sociedades industriais, os países que realizaram as sociedades industriais, têm PIBs, Produto Interno Bruto, certo? Superiores, muito superiores aos países, né, que são apenas exportadores de matérias-primas agropecuárias brutas. Tá certo? Brutas. Não é? Então, aí é que está a diferença. Quer dizer, os países industrializados vão saltando, né, em termos de crescimento e desenvolvimento, cada vez mais rápido. Ao passo que os países, né, que são apenas produtores de água, de matérias-primas agropecuárias, minerais em estado bruto, certo? Vão tendo mais dificuldade de inserção. Por quê? Porque não vão encontrar compradores ano após ano, tá certo? Simplesmente porque eles querem vender mais. Porque há um limite para isso. Há um limite para isso. Não é? Então, há um limite fixo. Infelizmente é assim. Você imagina, pega o caso da China e a Índia, que são dois grandes absorvedores, né, de matérias-primas de natureza agropecuária e mineral brasileira. Né? Vai chegar um momento em que os chineses ou os indianos vão estabilizar o consumo de carne, né, de diversas, né, de gado bovino, né, suíno, ovino, etc., ou de arroz, ou de soja, vai chegar um momento que é um limite de compra e você, né, de consumo, e você não vai poder aumentar, porque simplesmente o Brasil está exportando cada vez mais, não. Você pode ter uma constância. Mas aumentar simplesmente porque o país que produz quer, não, tem um limite. Ao passo que os países produtores de bens de capital, matérias-primas, né? Agregação de tecnologia a partir de matérias-primas a produtos manufaturados industriais, aí não. O interesse é sempre crescente.
Né? Então, isso explica muito, né, a diferença entre países industrializados e países de natureza agropecuária, ou simplesmente exportadores de matérias-primas minerais. Certo? Então, veja, onde o Brasil vai se encontrar aí. Né? Quer dizer, os jovens militares perceberam que, olha, não dá para você continuar num país como esse. Né? Quer dizer, numa sociedade como essa. Mas não dá para continuar, não é porque simplesmente os militares, os jovens tenentes, tá? Daí vocês ouviram falar do movimento tenentista. Né? Esses jovens militares dos anos 30 que ajudarão Getúlio Vargas a chegar ao poder, inclusive o próprio Getúlio Vargas, que estudou, né, em academias militares no Rio Grande do Sul, certo? Eles serão os generais de 1964. Olha o arco político de influência, né? O arco histórico de influência militar, tendo os militares como protagonistas. Não é? Então, eles que ajudarão o Getúlio a chegar ao poder, porque eles viram, olha só, 1914 a 1919, né? Começa em 14 o conflito, mas 19, não sempre 19. Aí você tem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial já foi uma guerra industrializada, maciçamente industrializada, com submarinos, coisas impensáveis, né? Na Marinha Brasileira, com submarinos, com encouraçados, grandes navios encouraçados, cruzadores encouraçados, não é? Carros de combate, né, que os civis chamam de tanques, tá certo? Guerra química. Quer dizer, você tinha ali a tecnologia industrial, certo? Nos campos de batalha. Os militares brasileiros, apesar de não terem atuado diretamente na Primeira Guerra Mundial, eu falei em aula anterior, o Serviço Médico Brasileiro, os médicos militares brasileiros, né, a missão militar de saúde brasileira, né, na França, mas eles viram, né, que a Primeira Guerra Mundial é a primeira grande guerra industrial, né, com forte aplicação de tecnologia militar industrial, né, nos campos de batalha. Inclusive foi um choque, por exemplo, né, para os franceses, né, quando viram, e para os próprios ingleses, mas particularmente os franceses, quando viram os alemães, certo, utilizando tecnologia industrial em larga escala nos campos de batalha. Né? O surgimento da metralhadora, olha só, tudo isso era uma coisa, né, metralhadora avançada, né? Muito bem. Tudo isso, essas notícias, né, até porque o Brasil participou lá com o Serviço de Saúde Militar, né, na França, né, evidentemente que despertaram, né, a doutrina militar brasileira, que tinha uma forte influência francesa, olha só, francesa, né, viram que, olha, o mundo que está se construindo agora está mais do que claro que a filosofia positivista estava certa. É um mundo da indústria, né? É um mundo da industrialização. E a guerra é feita a partir da industrialização, da indústria, com a tecnologia industrial. É necessário fábricas industriais destinadas para o esforço de guerra, ou pelo menos um complexo industrial civil que, em tempos de guerra, possa ser destinado para o esforço de guerra. Não é? Quer dizer, isso vai fazer, né, com que esses militares agora, né, sejam protagonistas de uma transformação que vai ao encontro, por exemplo, da formação positivista no Rio Grande do Sul de Getúlio Vargas. Não é? Getúlio, que fazia parte da política tradicional, né, das oligarquias nacionais, representando as oligarquias gaúchas no Rio de Janeiro, né, que era a capital da República, não esqueço disso, da velha República, né, conhecia, né, toda a articulação do poder. Ele foi ministro da Economia, né, de Washington Luiz, vai, né,
agora implementar uma transformação junto com os militares que lançará o Brasil no mundo moderno. Certo? É por isso que eu chamo o Brasil moderno. Então, e aí a Revolução de 30, que na verdade é um golpe militar. Né? Mas, né, e isso é interessante porque, por exemplo, os paulistas falam muito da Revolução Constitucionalista de 1932, né? Em São Paulo, porque era os paulistas defendendo a Constituição, né, que tinha sido rasgada por Getúlio Vargas, certo? Exigindo, né, a criação de uma Constituição, já que a velha tinha sido praticamente, né, revogada, a Constituição de 1891, né? Mas, na verdade, 1932 representava os interesses agropecuaristas de São Paulo, né, da velha política do café com leite, que estavam sendo afrontadas agora pela nova visão de mundo, não é, que sustentou, ou que sustentava o período Vargas. E veio a sustentar o período Vargas. Por quê? Porque o que Vargas vai fazer? Não é Vargas, é o apoio militar que ele tem, que lhe deu sustentação, porque evidentemente você só toma o poder com apoio militar. Não há outro meio de você tomar o poder através de um coup d'etat, ou seja, de um golpe de Estado, que não seja com o poder militar, o poderio militar. E os militares vão baseado, dando apoio a Getúlio Vargas para a constituição de um Brasil moderno, que eu chamo o Brasil moderno, certo? Vai desenhar um Estado, certo? Um Estado afeição, né, com do Estado que vai estar se construindo na Europa. Né? Que vai estar se construindo na Europa. Ou seja, ali começa o Estado de Bem-Estar Social brasileiro. Agora veja, se o Estado de Bem-Estar Social brasileiro, né, se o Estado de Bem-Estar Social na Europa foi uma conquista, né, progressiva do século XIX para o século XX, tá certo? Passagem essa, né, progressão essa que se deu baseada num processo de industrialização que ocorria na Europa durante todo o século XIX, certo? No Brasil, o Estado de Bem-Estar Social brasileiro nasceu, né, numa sociedade de base fortemente agropecuária, não é? Então, o Estado brasileiro, o Estado de Vargas, certo? Que vai desenhar, né? Olha só, que vai desenhar uma estrutura institucional a partir de 1930. Isso não aconteceu em 1930, no primeiro dia, não. É um processo dos anos seguintes. Ao longo de toda a década de 30, não é? E depois, né, nos anos da guerra, né, aí o Brasil participa efetivamente nos campos de batalha da Europa, na Itália, como protagonista. Né? Não o cenário de guerra mais importante, mas participou, né, com mortes de nossos soldados, né, do Exército, da Marinha, da Força Aérea, né, participando efetivamente. Tá certo? Então, você tem aí, portanto, agora, né, o desenho de um institucional, de um Estado, né, de inspiração welfare state, ou seja, de Estado de bem-estar social, que visará atingir a todos os segmentos da sociedade brasileira. Tá? É aí que Getúlio Vargas vai ser considerado o grande ícone político por muitas e muitas décadas, por parte dos segmentos sociais populares do Brasil, operários e camponeses, né? Porque ele criou um desenho institucional do Estado, ele e seu staff, né, sua equipe, né, que atingiu a todos os segmentos da sociedade brasileira, principalmente no que se refere à consolidação da lei do trabalho, a CLT. Ou seja, pela primeira vez o Brasil
passou a ter um regime único, né, de leis trabalhistas que procurou da melhor maneira possível atender às diversidades regionais do imenso território continental brasileiro. Né? É aí que tem um personagem chamado Francisco de Oliveira Viana, que para mim é um dos maiores sociólogos brasileiros, infelizmente pouco estudado. Eu vou pedir até que vocês procurem um livro dele, chamado Instituições Políticas Brasileiras, certo? Instituições Políticas Brasileiras. Veja se vocês conseguem localizar isso em PDF. Eu não sei se tem em PDF, mas veja se vocês conseguem localizar e leiam as primeiras 50 páginas dele, tá certo? E veja o que ele vai chamar a atenção para dizer que um dos erros do Brasil foi sempre copiar instituições políticas, sociais do exterior. Ele vai dizer assim, olha, não é possível você ter... E aí ele está olhando diretamente para a República Velha, para o golpe militar de 1889 e da Constituição de 1891, certo? Ele vai dizer que aquilo ali a Constituição de 1891 é um arremedo de instituições políticas americanas, inglesas e francesas. Isso não dá certo se não corresponder, certo, a realidade sociocultural, socioeconômica daquela sociedade. É você fazer uma importação de instituições políticas, no caso que Oliveira Viana chamava da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, e jogar aqui. Não é? E evidentemente que os costumes dessa sociedade local, que as práticas socioculturais, socioeconômicas dessa sociedade local, não se enxergarão no desenho dessas instituições. Getúlio vai fazer isso, né? Por exemplo, com a consolidação da lei de trabalho, que não tem nada a ver. Isso é uma injustiça que diz que foi uma cópia da Carta del Lavoro italiana, do Estado fascista italiano. Não tem nada a ver, isso é uma tolice. Não é? A consolidação das leis de trabalho ela foi uma procura de você criar uma legislação trabalhista que conseguisse abranger a diversidade dos trabalhadores, né? Seja do meio urbano, do meio urbano e do meio rural, dispersos pelo território continental, que chama-se Brasil. Isso obteve tanto sucesso que Getúlio passou a ser chamado de o quê? O pai dos pobres. Olha só, quer dizer, e aí, ao mesmo tempo que Getúlio cria a consolidação da lei do trabalho, certo? Vai caminhar também para uma previdência pública, né? Daí o Instituto Nacional de Previdência Social, olha só, unificando as diversas instituições de previdência ligadas a cada profissão que existia, tinha uma caixa de previdência. Então, Getúlio praticamente unifica isso, né? Criando a estrutura de uma política previdenciária universal, né? Universal. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele faz a consolidação das leis trabalhistas de caráter universal, também ele vai determinar, né, um sistema de previdência também de caráter universal. Né? Também vai, né, fazer uma política educacional muito forte, né, objetivando exatamente atingir aos diversos segmentos sociais. Agora, muito importante, só um Estado forte, ele é um ditador, inegavelmente um ditador, certo? Com o apoio militar, é que seria capaz de afrontar, né, os interesses das oligarquias estaduais, como afrontou em 1932 contra São Paulo, contra os interesses das oligarquias de São Paulo, certo? Que da boca para fora dizia que estava defendendo a Constituição brasileira. Sim, é verdade, mas os interesses eram outros. Por trás, né, dessa defesa patriótica
da federação, da Constituição Federalista, tá certo? De 1891, certo? Se encontravam os interesses das oligarquias paulistas e mineiras. Né? Então, contra isso, Getúlio marchou, certo? Com o apoio das Forças Armadas para implementar transformações que valorizassem a industrialização, o processo de industrialização, desencadeando um ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico que, de 30 a 1970, foi modificando o complexo socioeconômico brasileiro, fazendo com que ele migrasse do setor agropecuário para o setor industrial. E tendo como consequência, né, a transformação do Brasil, né, de um país agrário para um país urbano, de um país rural para um país urbano, na medida em que levas e levas de trabalhadores do meio rural, do norte, do nordeste, do centro-oeste, fossem migrando para as cidades brasileiras, para os centros urbanos brasileiros. Daí o boom. Né? Olha só, da mesma maneira que aconteceu com a Inglaterra, nas cidades inglesas, nas cidades holandesas, nas cidades francesas, nas cidades belgas, nas cidades alemãs, a migração do meio rural para o meio urbano aconteceu no Brasil. Só que enquanto na Europa aconteceu, né, na Inglaterra em particular, no século XIX, perdão, no final das últimas décadas do século XVIII e ao longo de todo o século XIX, o Brasil aconteceu a partir de 1930. Quer dizer, em relação à Inglaterra, mais de 100 anos depois. Mais de 100 anos depois. Não é? Então, nós já estávamos aí, em termos de industrialização, com mais de um século atrasados em relação àquele processo socioeconômico que havia ocorrido na Inglaterra. Certo? Só que, veja bem, aí você tem agora as migrações do meio rural para o meio urbano, depois de 1930, com o atrativo da industrialização nascente, na medida que o Estado de Vargas, dos impostos que ele arrecadava, por isso que eu disse, só um Estado forte poderia fazer isso. Porque durante a Velha República, os impostos arrecadados pelos governos, né, da República Velha, certo? Nunca foram voltados, quando eu digo nunca, não, em larga escala, para o fornecimento de créditos baratos, para a criação de infraestrutura, né, que beneficiasse a industrialização. Isso tudo vai se tornar diferente com 1930 para frente, porque agora um Estado forte poderia, dos impostos arrecadados, direcionar esses recursos, certo? Para linhas de crédito que favorecessem o crescimento e desenvolvimento industrial, certo? O crescimento e desenvolvimento da industrialização, além da formação de infraestrutura, a construção de infraestrutura, não é? que beneficiasse o setor, aí sim, certo? Industrial, que agora tinha campo para poder crescer e se desenvolver. Certo? Quer dizer, essa é a importância. Por isso que eu chamo Brasil moderno, o Brasil industrial, o Brasil urbano é de 1930 para frente. Certo? Quando eu digo Brasil urbano, assim, a constituição de um complexo socioeconômico. O que é complexo? Complexo. Por isso que eu digo, olha, eu recomendo vocês ver se vocês acham esse livro de Francisco de Oliveira Bento, que ele explica lá. O que é um complexo? Né? Complexo é um conceito sociológico, não é? Um conceito sociológico de dimensão institucional, em termos políticos, em termos econômicos, em termos socioestéticos, né? Culturais, esse tipo estético aqui, né? Então, ele tem uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. A dimensão objetiva são as instituições concretas, né, que caracterizam o complexo. Então, quando eu falo de complexo socioeconômico e industrial, eu estou falando agora, né, de fábricas, né, de setores de comércio que passam a girar em torno de toda a infraestrutura necessária que gira em torno de um processo de industrialização. Isso é a dimensão objetiva. A dimensão subjetiva, né,
são as séries de comportamentos, agora comportamentos cada vez mais urbanos, né, de cidadãos urbanos, que vão, né, passar a ser ostentados diante desse novo mundo, né, que passa a se desenvolver no âmbito das cidades. Quer dizer, novos padrões de consumo, novos padrões de moda, novos padrões de comportamento em termos de ética de trabalho. Né? Você está longe agora daquela ideia de que o sujeito vai dormir ao cair da noite, vai acordar quando o galo canta e vai trabalhar na agricultura até quando o sol se põe. Não, agora você vai ter tempos determinados, jornada de trabalho, 8 horas de trabalho, de 7 às 11, de 1 às 5, e com descanso no final de semana, e férias, e 13º, e etc. Ou seja, aí é a dimensão que eu estou chamando de subjetiva. Né? Há uma dimensão objetiva e há uma dimensão subjetiva desse complexo socioeconômico que nós, Francisco de Oliveira Viana, vai chamar de complexo, esse conceito, né, que tem essa dupla dimensão, né, para dar conta desse novo fenômeno aí. Né? Então é Getúlio Vargas que começa com isso, é por isso que o Brasil moderno, né, começa com ele, o Brasil moderno industrial urbano começa com ele. Né? Agora, só foi possível ele fazer isso aí dado ao forte apoio militar que o conduziu a poder em 1930. Né? E esse confronto entre os dois Brasis, entre o Brasil urbano industrial que está se constituindo, cujo representante é Vargas, e a Revolução de 1930, né? Vai ser o conflito de 32, quer dizer, o conflito entre o Brasil que está querendo nascer e o Brasil que está ficando para trás, que era o Brasil das oligarquias agropecuárias representadas pelos paulistas em 1932. A gente continua, enfim, na próxima aula, ok?